Movido pela eternidade, capítulo 9. O céu. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Salmo 17:15. Agora vamos abordar a morte dos justos. Assim como há uma habitação temporária para o incrédulo, chamada Hades, e mais tarde um lar definitivo chamado Lago de Fogo, há uma residência para os crentes que partiram e que também um dia mudarão de local. O lar atual é conhecido pela maioria como sendo o céu, mas nas Escrituras é mencionado como Jerusalém Celestial. O lar definitivo dos justos também será chamado de Jerusalém, mas estará localizada na terra. Essa é a cidade que descerá do céu após o juízo final. Ela é chamada de Nova Jerusalém, Apocalipse 21:2. A Jerusalém lá de cima. Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a cidade celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. A Jerusalém Celestial, ou Jerusalém de Cima, Gálatas 4:26, é uma cidade como retratado por Afabel em nossa alegoria. Ela está construída sobre uma montanha chamada Sião. O Pai e o Filho vivem ali, assim como as miríades de anjos. A Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos vivem ali, o que se refere respectivamente aos santos do Antigo Testamento e àqueles que em Cristo já morreram. Jesus é chamado o primogênito entre muitos irmãos, Romanos 8:29. Então, a Igreja dos Primogênitos pode ser chamada de Igreja de Cristo Jesus. Observe também que os espíritos dos justos aperfeiçoados também são encontrados nessa cidade. Quem são as pessoas, uma vez que ele já concluiu os santos do Antigo Testamento e os do Novo que prosseguiram para receber a sua recompensa? Lembre-se que quando nascemos de novo pelo Espírito de Deus, nos tornamos criaturas inteiramente novas. Nossos espíritos são aperfeiçoados à semelhança de Cristo e somos encontrados nele. Nesse versículo, o escritor não se refere à alma ou ao corpo deles, mas somente aos seus espíritos. Eu pessoalmente creio que isso se refere aos santos aqui na terra que servem a Jesus. Pense nisso. O escritor de Hebreus nos exorta: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4:16. O trono da graça está localizado no meio da cidade de Deus, e este convite é transmitido a nós que estamos na terra. Será que muitos que hoje vivem aqui na terra são bem conhecidos na sala do trono porque se chegam a esse lugar com frequência através da oração? Somos espírito, com almas e que o nosso intelecto e a nossa vontade, as nossas emoções, a nossa alma, que vivem agora em corpos físicos. Jesus disse que a única maneira pela qual podemos verdadeiramente adorar a Deus é em espírito e em verdade, João 4:24. Paulo reenfatiza isso, porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é a minha testemunha, Romanos 1:9. Uma vez que nossos espíritos foram criados à imagem de Deus e nascemos de novo, agora temos a disponibilidade, por meio do sangue de Jesus e do poder do Espírito Santo, para entrarmos na sala do trono de Deus, a qualquer momento que necessitarmos ou desejamos adorar. Visitas ao céu. A Jerusalém de Cima fica localizada atualmente em um lugar chamado Terceiro Céu. É um lugar real que o apóstolo Paulo visitou antes da sua morte. Ele escreveu: passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. 2 Coríntios 12, de 1-4. Os estudiosos da Bíblia concordam que Paulo estava falando de si mesmo. Na verdade, está registrado na New Living Translation: fui arrebatado ao terceiro céu há 14 anos. Observe que Paulo não estava ciente se de fato havia ocorrido em seu corpo ou fora dele. Isso só poderia ser explicado pelo fato de o céu ser um lugar real e físico. Perceba que muitos pensam que ele é uma região invisível, onde as pessoas flutuam ali como fantasmas. Não, o céu é um lugar físico, onde há ruas, árvores, animais, prédios, água, etc. Conheço várias pessoas que foram ao céu e voltaram, assim como Paulo, mas deixe-me compartilhar sobre um dos meus favoritos.
tem um amigo, um pastor que se chama Tom Slayton. Em outubro de 1979, em sua primeira noite de ministério, ele voltou para casa após o culto e encontrou sua esposa debaixo da escada chorando incontrolavelmente. Ele soube imediatamente que algo estava extremamente errado. Logo descobriu que seu filho de 10 anos, Tommy, havia levado um pequeno aparelho de televisão para o banheiro para assistir o jogo de futebol enquanto tomava banho. Acidentalmente, ele puxou a TV para dentro da banheira e foi eletrocutado. Tom encontrou seu filho sem pulso. Sua carne estava fria e azul. Seus olhos estavam totalmente dilatados, o que indicava a ausência de atividade cerebral. Tom havia recebido treinamento para paramédicos e de primeiros socorros quando trabalhava como xerife do Departamento de Xerifes do Condado de Los Angeles e havia testemunhado muitas mortes. Se ele estivesse em uma situação semelhante como oficial de polícia, teria declarado a morte da vítima e chamado o investigador. Mas agora ele era um crente que conhecia o poder da oração. E ele começou a orar e a fazer ressuscitação em seu filho. Depois de alguns minutos, os paramédicos chegaram. Então, Tom deixou seu trabalho médico com os especialistas enquanto continuava a orar. Eles ficaram lá por 45 minutos sem qualquer sucesso em trazer Tom de volta. A máquina que acompanhava os batimentos cardíacos mostrava uma linha reta o tempo todo. Os paramédicos estavam ficando inquietos enquanto aguardavam aquele pai, a quem eles estavam começando a considerar um fanático, desistisse. Tom finalmente orou. Pai, não tenho mais fé. Esgotei a que eu tinha, mas eu sei que a tua palavra, tu falas sobre outro tipo de fé. Ele estava se referindo ao dom da fé que se encontra lá em 1 Coríntios 12, 9. Tom disse que sentiu algo como uma mão no topo da sua cabeça. Quando isso aconteceu, ele sentiu uma força muito grande e uma autoridade de erguer-se dentro do seu espírito e gritou para o seu filho: você viverá e não morrerá em nome de Jesus. De repente, a máquina começou a emitir um bip e mostrar sinais de pulsação na tela. Os paramédicos saltaram de entusiasmo. Quando desceram Tommy pelas escadas e o colocaram dentro da ambulância, ele havia passado de azul para rosa, seus olhos haviam inteiramente sido restaurados e seu corpo agora estava quente. Tom estava tão entusiasmado, seu filho estava vivo e bem. Ele também tinha uma grande história de milagre para contar a todos os seus amigos sobre o que Deus havia feito. O que ele não percebeu foi que a luta pela vida do seu filho havia apenas começado. Os médicos relataram que o menino estava em coma. Depois de examiná-lo, descobriram tecido dos rins saindo pelo catéter, o que significava, em termos leigos, que o corpo da vítima havia sofrido um derretimento. Eles disseram a ele que se seu filho vivesse, seria um vegetal. E mais tarde relataram que sua idade mental seria de um bebê de 3 meses de idade, com um QI de 0,01. Para encurtar a longa história, depois de 7 meses de oração e de se recusar a desistir, de repente Tommy saiu do coma. Seu pai estava ao lado da cama quando isso aconteceu e começou a fazer perguntas para ele, para as quais recebeu respostas imediatas. Tommy formou-se na Universidade de UCLA e no Seminário Bíblico, ambos com honra. Ele foi o presidente da turma da última série da sua faculdade e hoje vive um casamento feliz e tem 2 filhos. Papai, estive com Jesus. 3 dias depois de sair do hospital, Tom observou que o rosto do seu filho estava brilhando e ele perguntou o que está vendo com Tommy. Tommy respondeu: papai, estive com Jesus. Quando a TV atingiu a banheira, eu não senti nada. Um grande anjo me agarrou pelo meu braço direito e me levou imediatamente para fora do meu corpo. Voamos através de um túnel em uma velocidade impressionante. Atingimos a velocidade da luz antes de aterrissarmos em uma das ruas do céu. Ele prosseguiu contando ao seu pai que as ruas não eram douradas, mas feitas de ouro puro. Ele podia ver através delas. Na terra, o ouro não pode ser refinado a pureza que é no céu. Entretanto, na terra, muitas vezes o ouro é usado em janelas para lhes dar uma cor dourada. Assim como a blindagem das antigas máscaras dos astronautas, algumas janelas de cabines de jatos e alguns prédios, etc. De modo que o ouro, em seu estado mais puro, é transparente. Tommy compartilhou que as primeiras pessoas a saudá-lo na rua eram parentes que ele nunca havia conhecido e nem sabia seus nomes. Entretanto, a sua mãe e o seu pai os conheciam. Também havia no grupo que recepcionou uma senhora chamada Phyllis. Ela era uma vizinha
com quem a mãe de Tommy, Galé, havia orado para que recebesse Jesus, um mês antes de Tommy ser eletrocutado. Ela havia morrido 2 semanas depois da sua conversão. Todos estavam conversando quando, de repente, ele ouviu um sussurro e o grupo ao redor se desfez. Ali estava Jesus. O Senhor levou Tommy para dar uma volta pelo céu. Havia muitas ruas e prédios e era definitivamente uma grande cidade. As flores, a grama e até as pedras estavam vivas e cantavam em harmonia. Ele disse que parecia que estavam louvando a Deus. Se ele pisasse na grama ou em uma flor, ela não ficava esmagada, mas imediatamente voltava à sua posição original. Ele observou que as cores eram vibrantes e vivas, muito mais do que ele havia visto na Terra. Havia até cores que ele nunca havia visto antes. Ele também teve o privilégio de ver as mansões de sua mãe, de seu pai e de seus 2 irmãos. Então veio o choque. Jesus disse a Tommy que ele teria que voltar. Ele não queria deixar o céu, mas então Jesus levou a um lugar onde abriu um véu, e Tommy pôde ver seu pai clamando-o de volta. Então Jesus disse: ele é seu pai e tem autoridade para chamá-lo de volta. Desde aquele instante, Tommy disse a seu pai para nunca chamá-lo de volta caso acontecesse dele morrer de novo. Achei essa parte engraçada quando o pai dele compartilhou comigo. Mas o céu é muito melhor do que a terra. Descobri que aqueles que passam por essa experiência sempre têm muita dificuldade em voltar. Paulo também lutou contra isso, pois ele disse à igreja de Filipenses: o meu desejo ardente é partir, estar livre desse mundo, seguir viagem e estar com Cristo, pois isso é muito, muito melhor. Filipenses 1, 23. Não é apenas melhor ou muito melhor, mas muito, muito melhor. Ele havia tido a experiência de estar naquela cidade e queria voltar, mas decidiu ficar pelo bem do reino. Tommy compartilhou mais tarde com seu pai que ele tinha 10 anos de idade quando esteve no céu. Ele tinha o corpo de um homem adulto. Ele não tinha 10 anos de idade quando esteve no céu, ele tinha o corpo de um adulto. Muitos, inclusive, acreditam que todos teremos 33 quando estivermos nossos corpos glorificados, a idade de Jesus Cristo, quando foi crucificado, pois as Escrituras dizem: sim, amados irmãos, somos filhos de Deus e não podemos sequer imaginar quando seremos quando Cristo retornar, mas sabemos que quando ele vier, seremos como ele. 1 João 3,2. Essa é apenas uma das muitas histórias reais que eu tive a oportunidade de compartilhar. Entretanto, ela, juntamente com as Escrituras, demonstra a realidade do céu. Aqueles que são servos fiéis de Jesus entrarão nessa cidade ao deixarem essa terra. A salvação do espírito, da alma e do corpo. Como já mencionado, o espírito de uma pessoa se torna uma criação inteiramente nova no momento em que ela recebe Jesus como seu Senhor. Ela é instantaneamente transformada à semelhança de Jesus. Isso é afirmado pela declaração do apóstolo João. Pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. 1 João 4,17. Como você pode ver, João está se dirigindo claramente aos crentes que estão aqui na terra e não àqueles que já a seguiram para receber a sua recompensa. Uma pessoa verdadeiramente nascida de novo pelo Espírito de Deus é aperfeiçoada no Espírito aqui e agora. Quando o nosso espírito é salvo, tem início o processo de salvação da nossa alma, que, como mencionado antes, compreende a nossa mente, vontade e emoções. A nossa alma é salva ou transformada pela palavra de Deus, e por nossa obediência a ela, o apóstolo Tiago confirma isso quando diz: sabei essas coisas, meus amados irmãos, despojando-vos da toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós é implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:19, 21 e 22. É importante notar que Tiago estava falando a irmãos e não a incrédulos com relação à salvação de suas almas. Ele enfatiza tanto o ouvir quanto a obediência à palavra de Deus. A alma é a única parte do homem na qual nós ajudamos a determinar o nível da salvação. Cooperamos ouvindo e obedecendo, o que, por sua vez, acelera o processo, ou, ao contrário, retarda. A transformação da nossa alma é crucial para que cheguemos a um bom final como crentes. Finalmente, há uma última parte de nós que precisa ser salvo, o nosso corpo. Leia com atenção o que o Paulo escreve nesse assunto. Sabemos que, quando essa casa terrena onde vivemos for desfeita, quando morremos e deixarmos esse corpo, teremos um lar no céu, um corpo eterno feito para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. No corpo que temos hoje, nos cansamos e ansiamos pelo dia em que nos revestiremos de nossos corpos celestiais como de uma nova roupa.
Pois não seremos espíritos sem corpo, mas nos revestiremos de novos corpos celestiais. Os nossos corpos, ao morrerem, nos fazem gemer e nos angustiarmos, mas isso não significa que desejamos morrer e não termos nenhum corpo. Queremos entrar em nosso novo corpo para que esse corpo moribundo seja absorvido pela vida eterna. O próprio Deus nos preparou para isso e, como garantia, Ele nos deu o Espírito Santo. Então, estamos sempre confiantes, embora saibamos que, enquanto vivemos nesse corpo, não estaremos em nosso lar com o Senhor. É por isso que vivemos por fé e não por vista. Sim, estamos plenamente confiantes e preferimos estar fora desse corpo, pois então entraremos em nosso lar com o Senhor. 2 Coríntios 5, de 1 a 8. A leitura dessas palavras nos dá grande esperança e até purifica nossas almas. Observe que ele não menciona apenas, mas estende-se sobre o fato de que teremos corpos eternos. Em outra parte, ele afirma, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. 1 Coríntios 15, 53. Nossos corpos não serão diferentes do de Jesus, pois as Escrituras afirmam nós o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Romanos 6:5. E, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. 1 João 3:2. Imaginemos o corpo de Jesus depois da sua ressurreição. Qualquer atributo que o seu corpo físico possuía, nós também possuiremos quando experimentarmos a salvação de nossos corpos. Vamos começar com o que aconteceu exatamente no túmulo na manhã em que ele ressuscitou. Maria Madalena primeiramente descobriu o túmulo vazio e chorou, pensando que o corpo do Senhor havia sido roubado. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste e eu o levarei. João 20, 14 e 15. Jesus não estava diferente de um homem normal. Ele não parecia um alienígena de um filme de ficção científica. Ela o confundiu com um jardineiro, portanto, ele tinha um corpo muito semelhante ao que possuímos hoje. Ela não reconheceu porque não podia ousar acreditar que ele estivesse vivo. Ela o havia visto ser brutalmente assassinado e enterrado. Foi somente quando ele falou com ela pessoalmente que Maria pôde acreditar que realmente era ele. O seu corpo não parecia diferente ao de um homem normal, mas devemos perguntar: ela estava tendo uma visão do seu espírito ou aquele era realmente o corpo feito de carne? Essa pergunta é claramente respondida quando Jesus aparece mais tarde para os seus discípulos. Ele disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso. Como vedes, eu tenho. Lucas 24, 38 e 39. Ele tem carne e osso, mas observe que ele não fala sobre nada sobre sangue. Isso porque o seu sangue foi derramado no trono da misericórdia de Deus. Agora, o que flui por suas veias, acredito que seja a glória de Deus. Então, nós também teremos um corpo de carne e osso. Jesus também podia comer comida física. E, por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e favo de mel, e ele comeu na presença deles. Lucas 24, 41 a 43. O fato de comer na presença de seus discípulos não ocorreu apenas durante aquela vez. Houve outros incidentes registrados, um deles quando ele estava na casa de certos homens que havia encontrado na estrada para Emaús, e outro quando preparou um café da manhã para os seus 11 junto ao mar. Portanto, poderemos comer quando estivermos em nossos corpos eternos. Jesus podia falar, cantar, andar, segurar objetos e assim por diante como um homem normal em seu corpo glorificado. Mas ele também podia passar por paredes e desaparecer em um piscar de olhos. Você pode perguntar, mas ele tinha carne e osso e podia passar por paredes e desaparecer? Ah, sim. Veja o que João registrou. Naquela noite, no primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos a portas fechadas porque tinham medo dos líderes judeus. De repente, Jesus apareceu ali entre eles. João 20, 19. Nesse encontro com os seus, ele pediu a Tomé que colocasse os dedos em suas mãos e a mão no seu lado.
Como Jesus pôde ter aparecido de pé entre eles quando as portas estavam trancadas? Ele passou pela parede e apareceu, e podia desaparecer com a mesma facilidade, o que também é relatado, depois de partir o pão para os homens que encontraram na estrada de Emaús. Então se lhe abriu os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Lucas 24, 31. Nós também teremos a capacidade de desaparecer em nossos corpos ressurretos e reaparecer em um local diferente. Isso explica como poderemos viajar grandes distâncias no novo céu e na nova terra. Teremos que fazer isso porque a cidade de Deus tem 3.000 quilômetros de comprimento e largura, sem mencionar a distância envolvida nas viagens em outras galáxias. Também poderemos flutuar no ar. Lembre-se que Jesus flutuou até o céu depois de ter interagido por 40 dias com os seus discípulos. Uma das coisas que Tommy relatou a seu pai, assim como outras pessoas que conheço que estiveram no céu, é que se pode andar, flutuar ou se transportar imediatamente de um lugar para o outro. Houve partes do percurso em que ele andou, outras partes em que ele era suspenso e flutuava para outros locais. O reino milenar de Cristo. Precisamos voltar nossa atenção para o deslocamento da cidade de Deus, mas primeiramente vamos abordar os eventos que acontecerão antes disso. No final da era da igreja haverá 7 anos de tribulação. O homem da iniquidade, o anticristo, será revelado e enganará muitos. Ele se oporá e exaltará acima de tudo que se chama a Deus ou que é adorado. Ele perseguirá os santos e conduzirá muitas nações para um tempo de grandes trevas e rebelião contra Deus. Nesse período, o Senhor voltará para buscar os seus santos. Alguns acreditam que isso acontecerá antes do início dos 7 anos, outros acham que na metade e outros acham que no final. Essa é uma questão que não discutirei nessa obra. Entretanto, o que é importante saber é se estaremos prontos. Paulo aborda esse arrebatamento da igreja algumas vezes no Novo Testamento. Uma dessas passagens diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles para as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Essa não é a segunda vinda de Cristo, porque ele não virá até a terra, mas encontrará os fiéis nas nuvens. A segunda vinda ocorre ao término dos 7 anos de tribulação, com Jesus voltando em um cavalo branco, liderado os exércitos do céu. Haverá uma multidão dos seus santos neste número. Judas 14. O anticristo, o falso profeta, os líderes mundiais e os exércitos das nações se unirão para lutar contra o Senhor e o seu exército. Jesus os destruirá com sua espada em um único dia de batalha, e os pássaros do céu consumirão a carne deles. Essa batalha é mencionada geralmente como Batalha do Armagedon, porque ocorrerá em um lugar que fica situado no Vale de Megido, que se estende do Monte Carmelo até sudeste de Jerusalém. Apocalipse 16, 16, Apocalipse 19, 11 a 21. Haverá multidão de povos em todo o mundo que não se rebelaram contra o Senhor nessa batalha e que também prestaram lealdade ao anticristo. Muitos teólogos acreditam que essas pessoas sobreviverão e seguirão vivendo na era seguinte, que é mencionada geralmente como o reino milenar de Cristo. Elas permanecerão em suas nações e estarão sujeitas ao governo global de Cristo. Elas terão corpos naturais e continuarão a povoar a terra. Então, essencialmente haverá 2 tipos de povos que habitarão a terra: os que sobreviveram à Batalha do Armagedon e os santos que voltaram com Cristo. Os santos terão seus corpos glorificados à semelhança do Rei Jesus. Eles serão aqueles que governarão com ele na terra. Não é difícil entender como 2 corpos se relacionarão. Não será diferente da interação de Jesus com seus seguidores depois da sua ressurreição. Os santos glorificados poderão falar, andar, comer e socializar-se com os que habitam em corpos naturais. As Escrituras indicam que haverá paz mundial, na verdade, paz universal, uma vez que Satanás e seus anjos estarão acorrentados por 1000 anos. Não haverá guerra, preconceito, ódio, vergonha, crime, doença e daí por diante, por causa da grande volta para Deus por todas as nações. O profeta Miqueias afirma: nos últimos dias acontecerá que o templo do Senhor em Jerusalém se tornará um local mais importante
importante da terra. Povos de todo o mundo irão para lá para adorar. Muitas nações virão e dirão: Vamos, subamos o monte do Senhor, ao templo do Deus de Israel. Lá ele nos ensinará os seus caminhos para que possamos obedecer-lhes, pois naqueles dias os ensinamentos do Senhor e a sua palavra sairão de Jerusalém. O Senhor julgará as disputas internacionais. Todas as nações converterão suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Todas as guerras cessarão e o treinamento militar terá fim. Todos viverão calmamente em suas próprias casas, em paz e prosperidade, pois já não haverá nada a temer. O Senhor Todo-Poderoso prometeu. Miqueias 4, 1-4. Haverá prosperidade mundial e um sistema financeiro seguro, uma vez que as nações agirão de acordo com as leis de Deus. Será um tempo maravilhoso. O julgamento do grande trono branco. Após o término dos 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão por um curto período. Ele terá permissão para sair e enganar as nações. Isso não incluirá os santos em seus corpos glorificados, mas aqueles que habitarem em corpos naturais e que sobreviveram ao Armagedon, ou aqueles nascidos durante o milênio que povoarem as nações. Os rebeldes se reunirão e cercarão a cidade de Jerusalém para guerrear. E então o fogo de Deus descerá do céu e os devorará. O diabo será lançado no lago de fogo e enxofre e será atormentado dia e noite para todo sempre. Ele nunca mais será solto novamente. Apocalipse 20, 7-10. O julgamento do grande trono branco se seguirá de imediato. O Hades entregará os mortos de cada geração, desde Adão até a batalha final. Toda a humanidade que não entrou na aliança de Jeová nos antigos tempos do Antigo Testamento, ou se submeteu ao senhorio de Jesus, depois disso comparecerá perante o rei e terá que prestar contas, assim como vimos no julgamento de independente, enganado, enfraquecido e vida dupla, em nossa alegoria. Qualquer pessoa cujo nome não esteja escrito no livro da vida será lançada no lago de fogo com Satanás e seus exércitos para todo sempre. Novo céu e nova terra. Uma vez que o céu e a terra que existem tiverem sido removidos pelo fogo, vê 2 Pedro 3, 10-13, o novo céu e nova terra surgirão. O apóstolo João escreve: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21, 1. O apóstolo João então descreveu a descida da Nova Jerusalém do alto para localizar-se eternamente na terra. Ela é mencionada como a noiva do Cordeiro ou a esposa, porque será o lar de todos os resgatados do Senhor, desde Adão até os que foram recebidos na sua glória na sua segunda vinda. João dá uma descrição geral dessa Nova Jerusalém. Então ele transportou-me em espírito até uma grande e elevada montanha e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Ela era cheia da glória de Deus e brilhava como uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Suas muralhas eram grandes e altas, com 12 portões guardados por 12 anjos. Havia 3 portões de cada lado, leste, norte, sul e oeste. O anjo que falava comigo tinha em sua mão uma vara de ouro para medir a cidade, seus portões e suas muralhas. Quando ele a mediu, viu que era um quadrado de comprimento e de largura. Na verdade, tinha a forma de cubo, pois o seu comprimento, largura e altura tinham 3.000 quilômetros cada um. Então ele mediu as muralhas e viu que elas tinham 70 metros de espessura. O anjo usou uma medida de padrão humano. A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, tão claro como o vidro. A muralha da cidade era construída sobre pedras fundamentais incrustadas com 12 pedras preciosas. Os 12 portões eram feitos de pérolas, cada portão uma única pérola, e a rua principal era de ouro puro, tão claro como o vidro. A cidade é de tirar o fôlego. Uma maravilha, como nenhuma cidade na terra que jamais tenhamos visto. Ela emanará opulência, fulgor e esplendor. Não haverá qualquer tipo de corrupção, porque ela é absolutamente pura. João prossegue com sua descrição. E o anjo me mostrou um rio puro com água da vida, clara como celestial, como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro, correndo pelo centro da rua principal. Em cada margem do rio crescia uma árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto mês a mês. As suas folhas eram usadas como remédio para a cura das nações. Nunca mais haverá qualquer maldição, pois o trono de Deus e do Cordeiro estarão ali, e os seus servos adorarão. Eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará escrito nas suas frontes. E não haverá noite ali, nem necessidade de lâmpadas ou da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão para todo sempre. Apocalipse 22, 1-5.
Observe que as Escrituras revelam claramente que veremos a sua face. O que Moisés ansiou, ele foi negado, nós contemplaremos. Que maravilhoso e empolgante. Observe também que as flores da árvore da vida trarão cura às nações. Essa afirmação faz nascer algumas perguntas interessantes. Quem fará parte dessas nações, uma vez que os santos habitarão na cidade? Sobre quem os santos reinarão para todo sempre? Haverá pessoas naturais vivas também nesse tempo? Isaías responde essas perguntas. Vejam, estou criando novos céus e nova terra, tão maravilhosos que ninguém jamais pensará mais nos que antes existiram. Alegrem-se e regozijem-se para sempre na minha criação. E vejam, criarei Jerusalém como um lugar de felicidade, e o seu povo, os santos redimidos, será uma fonte de alegria. Eu me alegrarei em Jesus e terei o prazer no meu povo, e nunca mais se ouvirá o som de choro e de clamor. Agora Isaías se dirige às pessoas de fora da Nova Jerusalém. Não haverá mais bebês morrendo com poucos dias de vida. As pessoas não serão mais consideradas velhas aos 100 anos. Somente os pecadores morrerão tão jovens. Naqueles dias as pessoas viverão nas suas casas que construíram e comerão os frutos de suas próprias vinhas. Não será como no passado, quando invasores ocupavam as casas e confiscavam as vinhas, pois o meu povo viverá tanto quanto as árvores e terá tempo para desfrutar dos seus ganhos e do seu trabalho duro. Eles não trabalharão em vão, e seus filhos não serão condenados ao infortúnio, porque serão eles um povo abençoado pelo Senhor. Os seus filhos também serão abençoados. Eu lhes responderei antes mesmo que eles me chamem. Enquanto estiverem ainda falando comigo sobre as suas necessidades, eu atenderei às suas orações. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos. O leão comerá palha com o boi. As cobras venenosas não atacarão mais. Naqueles dias ninguém será ferido ou destruído no meu santo monte. Eu, Senhor, o disse. Isaías 65, 17 a 25. Muitos aplicam essa passagem das Escrituras de forma incorreta ao reino milenar de Cristo. Entretanto, ela fala claramente de que em que novo céu e nova terra estarão presentes. Examinando os escritos do apóstolo João e de Isaías, aprendemos que haverá um povo que viverá fora da cidade. Eles construirão suas próprias casas em um tempo eterno de paz, prosperidade universal. Esses não poderiam ser os santos que habitam na cidade santa, pois eles já terão mansões preparadas para eles pelo próprio Jesus. João 14, 2 a 4. Observe também que haverá crianças. Isso também não poderia se referir aos santos glorificados, pois Jesus deixou claro que aqueles que têm corpos glorificados não darão luz a filhos, pois eles não se casarão, Jesus disse. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são, porém, como anjos no céu. Mateus 22, 30. Esse foi outro fato que Tome confirmou em sua passagem pelo céu. Essas nações habitarão a nova terra e enriquecendo-se com a semeadura, colheita e construções. Elas se multiplicarão e encherão a terra sem impedimentos, assim como Adão e sua semente teriam feito se não tivessem caído. Como isso pode ser explicado racionalmente? Uma possibilidade que pode ser questionada é que as Escrituras nos mostram que quando o milênio tiver início, a vida humana natural será estendida, porque o nosso inimigo absoluto, a morte, será apagado e destruído. 1 Coríntios 15, 26. Jesus terá destruído a maldição da morte, tanto espiritual como física. Portanto, a humanidade poderia potencialmente vivenciar um período de 1000 anos. No final do milênio, eles poderão receber esse dom para sempre se não se rebelarem contra Deus quando Satanás for solto por um breve tempo. O salmista escreve: "E assim os povos te louvarão para todo sempre." Salmo 45, 17. Uma forma de trazer entendimento para essa possibilidade é encarar essas pessoas como Adão e Eva antes da queda. Adão não foi criado para a morte, mas para viver para sempre. Esse dom foi perdido pela sua desobediência. Ele trouxe a maldição da morte e decadência para a sua raça. Somente os redimidos de Cristo, com o corpo glorificado, habitarão na Nova Jerusalém. Entretanto, parece que, de acordo com as Escrituras, aqueles que terão corpos naturais poderão transitar, comer do fruto e adorar o Senhor. Isso pode ser visto nos escritos de João. As nações da terra andarão na luz, a luz da Nova Jerusalém, e os governantes do mundo virão e trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão ao terminar o dia, porque não haverá noite, e todas as nações trarão a sua glória e honra para a cidade. Apocalipse 21, 24 a 26. No princípio, o homem caiu na tentação do pecado. A penalidade foi a morte, tanto física quanto espiritual, resultando em morte eterna. No entanto, a queda não dissuadiu Deus do seu plano eterno original para o homem na terra. Poderia Deus sofrer no final o fracasso de seu projeto por causa da desobediência do homem?
Não. Ao contrário, Deus reverteu a derrota do homem em bênção, reunindo dentre a humanidade caída um povo celestial glorificado através da redenção de Cristo, que finalmente reinaria sobre a humanidade na nova terra. Isso nos ajuda a compreender as palavras de Jesus ao mordomo fiel. Muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, dar-te autoridade sobre 10 cidades. Lucas 19:17. Seriam essas cidades existentes no milênio e na era eterna da nova terra? Se a queda não tivesse ocorrido, Deus não teria uma classe glorificada de pessoas para ajudá-lo a administrar e governar sobre os assuntos da terra e do universo para todo sempre. Ele, em sua eterna sabedoria, previu isso. Por esse motivo, Jesus é mencionado como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Quando o milênio se inicia e entrarmos na era eterna da nova terra, o propósito original de Deus, povoar essa terra como um homem natural que viverá para sempre, será cumprido. As palavras de Jesus serão inteiramente cumpridas. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Será na terra assim como Tome testemunhou no céu. Novas e belas flores, plantas vivas e pedras que cantam louvores a Deus, arquitetura perfeita, águas vivas, um mundo realmente perfeito. Isaías conclui no seu livro profético falando a respeito da era da nova terra. Tão certo quanto novos céus e nova terra permanecerão, também vocês serão sempre o meu povo, com um nome que jamais desaparecerá, diz o Senhor. Toda a humanidade virá adorar-me de semana a semana, de mês a mês, e ao saírem verão corpos mortos daqueles que se rebelaram contra mim, porque os vermes os devorarão, jamais morrem. Os vermes que os devorarão jamais morrem, e o fogo que queima jamais apagará. Todos os que passarem por eles verão como absoluto horror. Isaías 66, 22-24. É algo muito grave, mas toda a eternidade poderemos ir a um certo lugar fora da cidade e contemplar o terrível destino de Satanás e seus anjos e da humanidade que se rebelou contra o Senhor. Talvez isso seja a sabedoria de Deus para manter sempre diante de cada criatura a terrível consequência do pecado e da rebelião. Pense nisso, Satanás caiu em rebelião sem um tentador. E se Deus mantiver esse fato diante de toda a sua criação por toda a eternidade, será um forte impedimento para que as pessoas caiam no terrível pecado em que Lúcifer e seus anjos caíram. O que está por vir? Como já mencionado, os santos glorificados viverão na cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Eles receberão suas recompensas e posições eternas a serviço do eterno Rei antes do milênio no tribunal de Cristo, o que exploraremos em maiores detalhes no próximo capítulo.